Olá, turma, tudo bem? Então vamos lá passar para o nosso vídeo 23 da aula um, no qual nós finalmente vamos tratar aqui, ó, da parte do encerramento ou fechamento da reclamação trabalhista, que no modelinho que eu mandei para vocês é essa parte aqui que está em roxo, tá? Então vamos lá trabalhar com essa parte. Como o próprio nome já está dizendo, né, encerramento ou fechamento é o final. Nós chegamos ao fim, finalmente, da reclamação trabalhista. E quais são as, digamos assim, partes ou os elementos dessa parte da reclamação trabalhista, para a gente não ficar usando parte, né, que vocês deverão ficar atentos. Então vamos lá. O primeiro deles aqui é a expressão de conclusão da peça. E nesse modelinho que eu mandei para vocês, ó, é o nesses termos aqui. Deixa eu tirar aqui, minimizar para ficar mais fácil. Pronto. Que é o nesses termos aqui, tá vendo? Então, e que tipo de expressão você poderá usar? Bem, você pode usar qualquer expressão nesse sentido, nesses termos, termos em que, por todo o exposto, conforme exposto nas linhas supra, conforme todo o exposto, qualquer expressão nesse sentido que demonstra que realmente você terminou a peça, tá? Então, e aí, obviamente, terminando a peça, você vai passar para o segundo elemento do encerramento, que é pedido de deferimento. Algo em torno do pede deferimento, pede espera por deferimento, pede espera deferimento, aguarda deferimento, qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Que é essa segunda partezinha aqui, ó, no modelo que eu enviei para vocês, tá? Essa aqui. Depois, vocês vão incluir lá no modelo o local, que obviamente não será informado no exercício o local. Um detalhe importante, tá? Aqui não é o local da peça. O que quer dizer isso? Por exemplo, vamos supor que lá no exercício diga que o empregado trabalhou em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Foi o local de trabalho dele. Então, você não vai colocar Belo Horizonte, tá? Você vai colocar simplesmente local. Porque o local aqui é o local de onde você exerce a sua atividade, de onde você está elaborando a reclamação trabalhista. E isso não é informado lá na peça, então não é o local aqui não é o local de competência do juízo do trabalho. É seria o suposto local de onde você estaria elaborando a reclamação trabalhista. Então, como na peça nunca esse local é informado, você simplesmente escreve local, três pontinhos, tá? Depois, outro dado que você também não vai encontrar na peça é a data. E aí você elabora essa parte do encerramento simplesmente com data. E aqui, ó, vírgula, local, vírgula, data, tá? É que aqui tá com. Eu tinha deixado daquele jeito para deixar bem claro que são duas coisas diferentes. Mas aí você escreve assim, ó. Assim não é a melhor forma, não, tá? Assim é porque eu queria deixar bem claro que são duas coisas diferentes. Então aqui você vai escrever simplesmente data três pontinhos e os dois juntos você escreve assim, local, aí local três pontinhos e data três pontinhos, ou local, três pontinhos, vírgula, data, três pontinhos, tá? Essa aqui, inclusive, é a mais aconselhável. Tudo bem? Então, vou até colocar em vermelhinho aqui essa aqui. Local, três pontinhos, data, três pontinhos, acabou, tá? Depois, você entra com a assinatura. Na assinatura, hoje em dia, pelo edital, você tem que escrever simplesmente advogado, três pontinhos. Pode ser advogada, três pontinhos? Pode também, tá? Mas é só isso. Então, você não vai colocar nenhum nome, mesmo que esteja constando lá do exercício, porque o edital, pelo menos no edital atual do 43º, mantém-se essa regra
de você assinar simplesmente com advogado ou advogada reticências ou XXX. Lembrando que aqui, nesse caso aqui, ó, vai ser sempre em caixa alta, tá? Então você coloca advogado ou advogada, 3 pontinhos, ou XXX, né? Sempre em caixa alta, tá? Para finalizar, nós chegamos ao número de inscrição na OAB, que também não é informado no exercício, mas se for você coloca. Normalmente não é, aí você coloca simplesmente assim, ó, como está aqui nesse modelinho que eu mandei para vocês, tá vendo? OAB 3 pontinhos, e é assim que você vai fazer, tá? Então vamos praticar, ó. Considere a tese sobre intervalo intrajornada desenvolvida no exercício 20 e elabore, a favor de Ana Paula, todos os pedidos, requerimentos, valor da causa e o encerramento de sua reclamação trabalhista. Então, aqui nós não vamos fazer nem o endereçamento, nem a apresentação, mas obviamente que nós temos que pegar lá a tese, né? Porque sem a tese a gente não consegue fazer o pedido. Então é isso que eu vou fazer, ir lá buscar a tese que nós desenvolvemos lá no exercício 20. Bem, turma, já copiei a tese para cá e a gente simplesmente vai usar a tese como está lá, né, para fazer os pedidos. E a gente vai terminou aqui a parte da tese. Obviamente que a gente vai numerar aqui essa tese. Lembrando que todas as teses devem ser numeradas na hora que você vai elaborar a reclamação trabalhista. Aqui eu estou separando tese por tese para facilitar didaticamente a compreensão de vocês. E a gente vai passar aqui a desenvolver os pedidos e requerimentos, tá? Como determinou aqui o comando. Então, sobre essa tese, nós vamos colocar aqui, ó. Isso posto requer a condenação da reclamada, o pagamento de. Aí aqui a gente vai pegar a tese, ó. Vai para lá para poder ter. De. Problema de intervalo, né? Então é o intervalo que a gente vai falar aqui. Numeração de 15 minutos. Então, olha aqui, ó. 15 minutos do intervalo não concedidos. Não concedido, né? Não concedido aos sábados. Né? Aí, como aqui, ó, a título de indenização, sábados, a título de indenização, com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. Tá vendo? Ó, como se você estivesse na prova copiando lá do que você já desenvolveu na tese, tá? Como não? Você vai fazer. Aqui, isso aqui não precisa. Aí não tem reflexos, né? Como o pedido é condenatório, que a gente vai colocar aqui, ó, no valor de. Deixa eu ver isso. Apareceu um. Ué? Por que veio para cá? Não entendi. Por aqui mesmo. Então vamos lá. Como é que vai ficar? Ó? Condenação ao pagamento de 15 minutos do intervalo não concedido aos sábados a título de indenização com crédito de 50% sobre o valor da hora normal. No montante de R$
3 pontinhos, porque a gente não sabe o valor, né? Essa parte sai, porque ela é imprescindível lá no desenvolvimento da tese, e não aqui nessa parte. Então, nós vamos para o 2, vou voltar aqui, ó, 2, né? Honorários advocatícios convenciais, os termos do artigo 791-A da CLT. Tá vendo aqui, ó? Porque nós começamos assim, requer a condenação da reclamada ao pagamento de 15 minutos e honorários, tá? Ah, professor, pode terminar aí já? Pode. Pode ser só isso, tá? Aí nós vamos colocar. Vou mudar aqui um pouco a redação, tá? Por fim, requer que os pedidos sejam julgados procedentes. Ah, um detalhe importante. Condenação honorário advocatício. E eu posso trazer o requerimento de procedência para cá. E requer também que os pedidos sejam julgados procedentes, tá vendo? Aí eu paralisar, requer provar todo alegado por todos os meios de prova direito admitidos. Repare que essa aula aqui, ela está diretamente, intrinsecamente vinculada à aula 20, né? Não vamos nos esquecer disso, tá? Então, estão aqui já os pedidos e requerimentos. O que mais que nós temos aqui no comando? Valor da causa e encerramento. Então, terminamos aqui, ó, da causa, o valor de esse. Não, 3 pontinhos, a gente não sabe qual é, né? Termos que espera deferimento. Vai ficar um pouquinho diferente lá, né? Local, 3 pontinhos. Data, 3 pontinhos. Advogado, 3 pontinhos. E 3 pontinhos. Tá vendo? Ah, um detalhe importante. Já aconteceu de um colega de vocês ter juntado todos esses dados aqui, tá? Na verdade, esses aqui, não todos eles, inclusive esse de cima. Ele fez assim, aí foi colocando barra aqui, ó, e colocou tudo junto assim em 2 linhas. Por quê? Porque ele havia terminado a prova e as linhas haviam se esgotado. Então ele colocou tudo junto. E recebeu a pontuação, tá? Porque a pontuação ela é deferida a você se você colocar todos esses dados aqui, ó, do encerramento. É óbvio que não é o ideal você fazer assim, né? Muito pelo contrário. O ideal é que você faça esses dados assim, cada um no seu lugar, cada um numa linha. Mas no desespero, vai juntando lá o que for possível, tá? E o necessário, né? Possível e necessário para você obter a pontuação. Mas espero então, ó, que tenha ficado bem fácil. Aqui, reparem bem, eu não coloquei nada sobre reflexos, porque no intervalo não tem reflexo, né? Como eu já expliquei lá na aula 20, tá bom? Então foi só para complementar parte a parte, todas as partes de vocês, que agora você sabe fazer, com certeza, pelo menos o básico de uma reclamação trabalhista para o exame de ordem. Aí o que nós vamos fazer na próxima aula? Nós vamos fazer um exercício no qual nós vamos colocar em prática todas essas teses que a gente estudou até agora. Mas eu vou fazer uma pegadinha com vocês no próximo exercício. Então, tentem fazer o exercício sem. Primeiro, antes de ver a correção, tá? Porque eu vou colocar lá uma ou duas teses que nós não estudamos.
e vou desenvolvê-las com vocês. E depois vocês vão entender a mensagem que eu quero transmitir com essa questão de ter colocado a, as teses lá sobre algum tema que ainda nós, obviamente, não estudamos, para atrelar e tentar fazer com que vocês compreendam realmente a importância de que, sem conhecer o direito material aplicável, sem conhecer o direito processual aplicável às peças, e também na hora de você elaborar o texto das respostas das questões, você vai ter muita dificuldade e provavelmente não vai conseguir aprovação na prova. Tá? Isso vai ficar bem claro para vocês no nosso próximo exercício, que a gente vai desenvolver na nossa próxima aula. Tudo bem? Então, turma, até lá, até o próximo exercício. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.